O PAN, ele é primordial hoje em dia para equipes de segurança. A pessoa de segurança que não gosta de PAN ou que tem um receio, ela pode estar caminhando para um caminho destrutivo dentro da empresa que ela está. Ele tendo uma solução PAN, sendo, que nem eu falei, o F-Safer, ele pode testar, não gostou, ele pode cancelar. Se ele gostar, ele continua e vai ser muito vantajoso para ele e para todo mundo que trabalha na equipe. Sejam muito bem-vindos ao TeraCast, o seu principal canal de informações e conhecimentos para implementar uma gestão de TI excelente na sua empresa. E o episódio de hoje está totalmente alinhado com o ideal de uma gestão de TI excelente, pois nós vamos tratar de um assunto extremamente importante para a segurança das empresas, que é a gestão de acessos, também comumente chamada no meio de PAM, Privileged Access Management. E nós não vamos apenas apresentar o conceito de PAM, mas nós vamos falar sobre uma solução específica que é chamada F-Safer, um software PAM desenvolvido pela Datadijk, a mais nova parceira da Terabyte. E para isso nós temos o prazer de receber aqui hoje no TeraCast duas pessoas do time da Datadijk que são responsáveis pelo desenvolvimento e pela implementação do F-Safer. Temos aqui conosco o Walter Neto, que é engenheiro back-end e tech lead da Datadijk. Muito bem-vindo, Walter. Prazer. E também temos aqui o Gustavo Campos, que é engenheiro front-end da Datadijk. Muito bem-vindo, Gustavo. Obrigado, prazer. E, obviamente, também recebemos, como sempre, o fundador da Terabyte e especialista em consultoria e gestão de TI, o Rogério Rutletti. Muito bem-vindo, Rogério. Valeu, João. Obrigado, pessoal, por ter vindo e tenho certeza que a gente vai bater um papo legal aí, esclarecedor. Valeu, obrigado. Com certeza, esse tema tá muito em alta e tem até um episódio recente aí envolvendo o nosso querido ministro da Fazenda, que diz muito respeito. A gente vai, inclusive, comentar sobre isso hoje. Bom, para a gente começar, você, Rogério, como especialista em gestão de TI, você poderia explicar para os ouvintes e para os espectadores do que se trata essa questão de gestão de acessos e por que ela é tão importante para as empresas hoje em dia? Bom, legal, João. Até estava conversando com o Gustavo, com o Walter um pouco antes. Eu tenho um teste legal para fazer. Primeiro eu explico a minha mãe. Se minha mãe entender, eu sei que todo mundo vai entender. Então eu usei o seguinte exemplo para ela. Falei, mãe, imagina que você chama um chaveiro para consertar a sua casa. Então você vai abrir a porta e falar assim, conserta aquela porta lá. O cara vai entrar em qualquer porta e vai consertar? Não. Você pega o sujeito, leva ele até a porta exata que você quer que ele conserte. E, normalmente, por ser uma pessoa nova, você fica ao lado daquela pessoa. Você fica observando o serviço que aquela pessoa está fazendo. Né? Quando a pessoa termina, você leva essa pessoa embora, se despede e deixa ela sair da sua casa. Essa analogia serve para provocar as pessoas. O PAN faz isso. Então, o chaveiro é o sujeito que precisa acessar um determinado cômodo que seria um servidor, por exemplo, dentro da sua casa, dentro da sua empresa. O que o PAN faz? Pega na mão do cara, o PAN ainda coloca um capuz preto na cabeça dele para ele não ver, igual a gente vê em filme, leva até aquela determinada porta, tira o capuz, fica filmando o que o cara está fazendo. Quando o sujeito acaba, o PAN leva ele embora de novo. Então é isso que o PAN faz. Ele dá acesso a determinadas áreas da empresa, servidores, bancos de dados, só que sempre monitorado, sem aquela pessoa saber por onde ela passou. Muitas vezes ela não sabe identificar os caminhos que fez para chegar até aquele recurso, né, e para executar o trabalho. E tem um diferencial ainda mais que o pessoal estava me explicando, irmão. Se o cara é chaveiro, ele não tem que mexer no encanamento. Então, todo o restante das coisas que tem dentro da sua casa ficam protegidas. O chaveiro só vai mexer no chaveiro. Ou se você chamar um encanador, ele não vai mexer na porta, ele só vai mexer no encanamento do banheiro. O PAN faz esse filtro. Eu tenho que ter o acesso de uma pessoa a um determinado recurso. É importante, então aquela pessoa tem o conhecimento técnico, sabe consertar. Mas eu não quero abrir todas as portas. Eu quero deixar uma coisa filtrada, quero deixar uma coisa registrada. E esse é o ponto mais legal. Eu abro os caminhos exatos e acompanho o que aquele cara está fazendo, mesmo não conhecendo. Né? Eu só sou
o pano de acesso ali. Eu não sei exatamente o que o chaveiro está fazendo, mas eu estou vendo ali que ele está mexendo na fechadura. Isso é um PAN. Minha mãe entendeu, viu, galera? Minha mãe entendeu. É uma boa analogia. Sim. Minha mãe entendeu. Bacana. Então, eu acho que dá para boa parte da galera entender. Beijo, mãe. Dá para a galera entender o que seria o PAN. E esse filtro que blinda ali todos os recursos que eu tenho dentro de uma rede, cara. Legal. Não, e muito bacana que ainda nessa sua analogia, até para exemplificar o que o PAN faz, que é muito mais do que você só dar a senha certa para a pessoa certa. Se você vai chamar o chaveiro, ele só vai mexer nas fechaduras, encanador no encanamento. Mas se você vai trazer um arquiteto, um engenheiro para fazer uma reforma na sua casa, você vai dar acesso a mais áreas, a mais questões, né? Então, conforme tem uma demanda de acesso, o PAN concede o acesso conforme o usuário precisa. O privilégio de acesso, né? Isso. Depende da ação que o sujeito vai fazer dentro da minha casa, ou no caso, no nosso exemplo, falando para a galera agora mais técnica, dentro dos servidores, bancos de dados, sites e tudo mais. Então, cada um vai ter o acesso filtrado, monitorado pelo nosso sistema. Isso é extremamente relevante, né? Até tem estatísticas que apontam que em torno de 60% das violações de segurança começam quando as credenciais são comprometidas, né? Exatamente. E até o que eu mencionei aí de um caso envolvendo o nosso governo, teve um exemplo recente, né? No caso aí do CIAF, que é o Sistema Integrado de Administração Financeira, que foi invadido, que aparentemente houveram recursos que foram transferidos sem autorização. As investigações ainda estão em sigilo, mas num comentário recente o Haddad disse que não foi um ataque, porque foi um usuário com acesso. Então isso aponta exatamente a importância da gestão de acessos, né? Porque não é só, poxa, entrou um cara lá que não deveria porque ele não tinha credencial e fez alguma coisa que não deveria. Não é só porque o usuário tinha a credencial que ele fez algo que deveria ter sido feito. Isso aí. Se a gente tivesse o Panda para monitorar, gravar, voltar a sessão, ver o que foi feito. Mais ou menos essa linha. Fica um aviso aí pro pessoal do CIAF, ó. Tá faltando PAN pra fazer. Faltando um PAN. O Walter vai explicar como funciona isso daí, como se proteger. Exatamente. E Walter, nesse contexto atual, por que uma ferramenta específica para gestão de acessos, como um PAN, exatamente aí no caso o F-Safer, é necessária? Quais problemas que ela resolve no dia a dia das empresas? Já dando um puxado na questão do CIAF. O PAN, o principal objetivo dele, antes de monitorar tudo que a pessoa faz no ambiente, é centralizar os acessos. Então você obriga as pessoas a utilizarem o PAN para poder acessar o último recurso. É que nem o Rogério falou. Ele acessa o portão primeiro, depois ele pode abrir aquela porta que vai levar ele até a sala onde ele precisa arrumar a fechadura, por exemplo. Então, o objetivo principal é você centralizar todos os acessos, os usuários dentro da solução. Depois disso, tem o monitoramento e auditoria. Então, você pode acompanhar o que a pessoa está fazendo no ambiente. Se ela já foi embora, você pode auditar o que ela já fez. Pode auditar por comandos, por gravação, dependendo do tipo de acesso que ela fez. Dá para automatizar a concessão de senhas, credenciais. Então, um usuário, no exemplo do chaveiro, ele chega e ele só pode ficar ali até as 5 horas da tarde. Depois das 5, ele precisa sair. Já encerrou o horário dele, então você pode fazer essa automatização de credenciais. E também tem um dos objetivos principais, que é evitar a movimentação lateral. Isso é o que acontece com vírus e malware. Geralmente eles entram no ambiente, eles descobrem uma credencial, uma chave específica, que ele consegue acessar máquinas que precisam ter mais privilégios para entrar nela. Então ele consegue fazer essa movimentação da primeira máquina que ele entrou, que pode ser uma máquina endpoint, que é um usuário final que usa. Ele vai para um servidor, ele vai num AD, ele infecta todo o ambiente, e quando você vê, o ambiente já está um caos, porque ele já está em todo lugar e destruiu aquilo ali. Então o PAN ele tem esses objetivos: a centralização, a criação automática e revogação de usuários, o monitoramento e auditoria, e evitar a movimentação lateral. Walter, esse monitoramento dá para ver em tempo real o que o analista está executando? Aí? Perfeito, dá para ver em tempo real. Então o cara tá lá trabalhando, ele tá mexendo num switch, ou ele tá subindo um banco de dados numa máquina SSH lá, por exemplo, um Linux. Você consegue, enquanto ele trabalha, auditar ele. Então você não precisa ficar falando para ele assim, streama sua tela, né? Que nem o pessoal entra em ligação no Teams. Então você
vai lá e fala para ele assim, vai trabalhando aí, quando você terminar me chama. E você pode auditar ele pela própria ferramenta. A ferramenta permite com que você visualize ele, você pode inclusive pausar a sessão dele sem que interferir naquela máquina, então você pode fazer uma camada de coisas que ele nem sabe, ele está lá trabalhando enquanto você está auditando ele e você pode limitar o acesso dele enquanto ele trabalha. Então a gente tem essa liberdade de fazer auditoria sem que interfira no trabalho da pessoa e que ela se sinta auditada, né? Porque geralmente isso pode causar um pouco de estranheza na pessoa saber que ela está sendo auditada, mas no geral elas costumam entrar no ambiente e interagir como se não estivessem sendo auditadas, porque elas não têm a noção. Não é uma coisa agressiva, ela é natural. Bem legal. Legal, e legal esse exemplo que você deu. Então, ele permite, por exemplo, que uma equipe ali de gestão de TI tome uma ação imediatamente. Na hora que algo seja identificado, seja um alerta, ou seja alguém que está monitorando, bacana. Pode agir na hora. Você pode definir triggers, né, ou gatilhos, de coisas que podem acionar uma pessoa superior no PAN. Então, você pode falar assim, se a pessoa digitar um drop table, por exemplo, num banco de dados, um drop database, você pode disparar um warning para a pessoa que digitou isso, falando que ela não pode executar aquela função, e ao mesmo tempo esse warning ele é disparado para o administrador. Então o administrador ele sabe que alguém tentou derrubar uma tabela, que alguém tentou derrubar uma database. E ele pode intervir naquele exato momento. E ele nem precisa estar acompanhando. Dá para chegar por e-mail, notificação push no celular, esse tipo de coisa. Então ele pode deixar a pessoa trabalhando e fazer outras coisas no dia dele. Tem esse tipo de... O pessoal de segurança ama e os executores detestam, pelo visto. Né? O pessoal de segurança costuma adorar. Ele fala assim, cara, eu posso trabalhar enquanto o outro trabalha. Porque geralmente tem que ficar monitorando a pessoa, você tem que ficar em cima. Geralmente, por exemplo, quando é problema de banco de dados, você tem que ficar olhando a pessoa trabalhando. Aí você fala assim, não, vai fazendo aí, qualquer coisa você me chama. Então, ele pode receber um warning lá, ou pode falar que o comando está bloqueado. Se ele precisar de um acesso mais privilegiado, ele pode solicitar para a pessoa. Isso evita dele entrar em camadas que não deveria. E Gustavo, evidentemente existem várias soluções PAN no mercado, né? Quais diferenciais que o F-Safer traz em comparação com as outras ferramentas que estão disponíveis? Bom, acho que o F-Safer se destaca pela facilidade de implementação e pela facilidade de usar também. Né? Algumas pessoas hesitam em implementar pela dificuldade de que é configurar, pela dificuldade de explicar para as pessoas que trabalham junto como acessar. Né? É difícil você explicar para os seus funcionários que agora vai ter que acessar todo mundo pela web. Né? O PAN já prevê isso, então você pode continuar acessando do jeito que você estava antes pelas suas ferramentas preferidas e ainda assim ter a segurança. Né? Mas o PAN, acho que ele se destaca por 3 pilares, né? Que é a prevenção, a auditoria durante e a auditoria depois. Né? A gente prevê comandos, né? Você pode bloquear comandos que o usuário que está acessando aquela máquina não pode rodar, né, lugares que ele não pode acessar, e também assistir a sessão dele, terminar a sessão dele, disparar mensagem na sessão dele, e em último caso, se não funcionar, se ele não colaborar, você pode terminar a sessão dele e encerrar. E bloquear na hora. Se você não estiver assistindo na hora também, você pode acompanhar aquela sessão dele, se não quer assistir 2 horas, você pode acessar, ver os comandos que ele rodou, né, num log, você pode acessar tudo. Então, acho que se diferencia por isso, pela segurança que traz tanto para a pessoa que está acessando, tanto para a pessoa que está administrando o sistema. O que você chama de implementação rápida? O que é rápido? A implementação rápida é que a gente tem a gente tem formas de implementar o F-Safer. Tanto on-premise, né, você pode baixar uma VM, né, instalar no seu servidor Hyper-V ou VMware, ou tanto na cloud. Né? A gente tem o serviço de cloud também, que 20 minutos no máximo, a gente disponibiliza o acesso. 20 minutos? Nosso serviço de cloud fica na Ascent, aqui em Campinas. Perto de você, nessa região. Então, a pessoa solicita o PAN e ela pode definir onde é que ela quer deixar, se ela quer cloud ou on-prime. Então, essa facilidade de implementação que costuma atrair mais clientes, assim. Legal. Então, se o cliente fechar um contrato com a gente, no dia seguinte ele já pode estar usando. Bem legal. E o que pode fazer ele optar por uma versão ou outra, né? No on-premise ou cloud? Tem fatores aí das operações, da estrutura de cada empresa que fazem eles optar por um ou outro? Tem empresa que prefere tudo nuvem. Tem empresa que, geralmente empresas mais conservadoras, gostam de ter na estrutura dela.
O que a gente fala, se você vai ter na nuvem, você tem que ter a ciência que os responsáveis pelas gravações, os comandos, os logs, são a Datadog, que no nosso caso do F-Safer. Então, muitos têm aquela questão assim, poxa, mas as minhas gravações vão ficar na nuvem de vocês, eu não acho seguro, mesmo que nós não tenhamos acesso, porque elas são criptografadas e só o cliente tem acesso, tanto que se ele perder, ele literalmente perde essas gravações, não, são irrecuperáveis, mas tem essa questão. Tem os clientes que têm menos problemas em deixar na nuvem, ele fala assim, não ligo de deixar na nuvem, eu prefiro. O meu ambiente, por exemplo, às vezes tem um ambiente muito sobrecarregado, ele fala assim, não tem espaço aqui no meu VMware, no meu Hyper-V. Ou tem um cliente que ele fala assim, não, eu quero um Prime, se eu libero um espaço aqui, a gente instala na minha estrutura, eu prefiro que esteja aqui. Porque se der algum problema, eu acho melhor eu estar mais próximo, eu posso acompanhar, e vocês não têm acesso direto ao ambiente. Tem essa questão também da confiança mútua, né? Digamos assim, eles tem empresas que têm uma certa desconfiança do externo ter acesso a algo dela, mesmo que isso não aconteça. Claro, a gente está falando de segurança também, né? É natural que o cara tenha essa preocupação. Então, João, quando você pega a solução e coloca dentro da sua empresa, você garante que todo e qualquer, foi o que o Walter falou, todo e qualquer comando que o técnico está gravando vai estar dentro da minha empresa. Então é mais o conceito da empresa, né? Sim. Como a empresa pensa. Essa cultura da empresa. Apesar de ter alguns servidores na nuvem e tal, mas a parte de segurança... geralmente é uma questão mais cultural. Quer colocar dentro da empresa e deixar lá, cara, deixar debaixo do travesseiro ali. Sim. Legal. E quais tipos de empresas ou mesmo setores vocês percebem que mais precisam desse tipo de solução, de um PAM, como o F-Safer? Existe algum porte de empresa ou então ele serve para qualquer tipo de organização? Existem setores? O que vocês veem aí de tipos de empresas que podem ter maior demanda por isso? Geralmente, as empresas que mais demandam isso são instituições financeiras, indústria, varejo, por aí vai. Tecnologia e telecom bastante, porque telecom é muita rotatividade de funcionários, então muitos usuários criados nos sistemas da empresa, por aí vai. E porte geralmente não tem. Pode ser desde um pequeno empresário que tem 30 máquinas para monitorar, 5 servidores, por exemplo, até uma grande empresa que tenha 8 mil assets, por exemplo, no caso que o Rogério citou ali para a gente. Geralmente, empresas que precisam de uma conformidade com certificações ou relatórios que são feitos anualmente por empresas externas, entidades externas. Então, geralmente tem PCI DSS, que é para instituição financeira, que o PCI ele chega, você tem que fazer uma bagatela de scans no ambiente, você tem que fazer relatórios, mostrar quais portas estão abertas, os tipos de acesso, quem acessa, quem é privilegiado. E nessa parte o PAN ajuda bastante, porque já está tudo centralizado ali. Então você vai falar assim, a gente tem 200 usuários administradores, temos 100 usuários aqui que são usuários mais simples, que não tem poderes root, e por aí vai. Na parte do PCI DSS. Aí, por exemplo, tem a ISO 27001. A ISO 27001 ela tem umas obrigatoriedades de autenticação multifator, que é o que geralmente o PAN implementa também. Então você tem que acessar o PAN. Para você acessar o PAN, você usa um MFA. E para depois você acessar uma máquina, talvez você tenha que ter uma autorização de alguém. Dependendo do nível de segurança do ambiente, você tem como implementar tudo isso. Em indústria e varejo, geralmente, quase em 100% dos casos, é mais voltado para a manutenção das informações que já foram passadas. Então, por exemplo, em varejo é muito comum problemas no banco de dados, sumir tabelas de endereços, de CEP, por aí vai. E o PAN evita essa questão das pessoas cometerem erros no trabalho que possam travar aquela cadeia. Porque se você apaga uma tabela de endereços, por exemplo, no banco de dados ou CEP, você não tem como emitir uma etiqueta para colar na caixa que vai para a pessoa que comprou o produto. Então você consegue fazer esse afunilamento e impedir com que as pessoas cometam esses deslizes dentro da empresa. Para atender essas auditorias, por isso algumas empresas, algumas instituições financeiras preferem on-premise mesmo, uma máquina fechada, uma máquina dedicada para isso, para atender também mais certificações de segurança. Sim. Isso é muito legal, né? Porque você tem que preparar vários relatórios e esses relatórios estão ligados ao como o sujeito acessou, como é possível acessar, quem acessou. E se você tiver essa filtragem toda, todo mundo só acessa por aqui, é muito mais fácil de tirar um relatório. Sim. Então, eu acho que o pessoal de segurança deve adorar essa facilidade. O pessoal né? de segurança adora e o pessoal do técnico que tem que acessar odeia. Sim. Mas aí entra também nessa questão, né?
de cultura também, né? Muitas vezes você tem ali o pessoal que está acostumado a fazer as coisas ali meio que de qualquer jeito, as credenciais estão numa planilha que todo mundo tem acesso, então, eu preciso achar uma credencial, mas se eu quiser fuçar ali, eu consigo encontrar outras, né? Então, acho que vai aos poucos mudando essa percepção do que é chato e o que é necessário e benéfico. Sim, ultimamente a cultura da cibersegurança vem aumentando, as empresas têm se preocupado mais, né? Parado de compartilhar a senha por WhatsApp, que é importante. Nossa, sim. Mas é uma cultura, a implementação também é uma mudança de política e mudança de cultura na empresa. Né? Quem nunca, né? Quem nunca mandou uma senha? Aquele caderninho que o cara anota a senha. Post-it, fica no post-it no monitor. Você, às vezes tá falando com o sujeito, você passa assim, o cara vai lá e anota. Fala, não anota. Então, é uma mudança geral de política de segurança pra gente, né, pra empresa ficar toda blindada, né? Legal. Garantir isso. O Gustavo, o Walter falou de MFA. O que é MFA? Explica para quem não manja aí, só para... O multifator de autenticação. Então, legal. Geralmente, o que é mais comum hoje, que o pessoal conhece, é o código TLTP, que você baixa um Google Authenticator, você lê um QR Code, ele aparece um código de 6 dígitos e você digita lá. Esse código TOTP, né, o MFA do Google Authenticator, Microsoft Authenticator, ele é uma camada extra de segurança e ele é praticamente induplicável, impossível de clonar, porque ele sincroniza utilizando o seu dispositivo no momento que você lê o QR Code e no momento que o servidor reconhece que você lê o QR Code. Então, a gente tem essa camada de segurança que pode ser obrigatória, dependendo do ambiente que implementa o PAN, mas ele pode implementar a utilização do TOTP, pode utilizar também envio de SMS, então sempre que fizer o login precisa chegar um código por SMS e colocar o código na plataforma para poder logar, e até por e-mail. Tem vários tipos de multifator de autenticação. A gente recomenda que todos os usuários tenham o multifator de autenticação, não só no PAN, mas todos os seus... qualquer software que você for usar, use o MFA, que é importante. Se tiver opção, usa, né? A opção é importante. Pra vida, né? Sim. Importante. Uma vez eu ouvi a história, eu falei assim, o que eu conheço e o que eu tenho. Sim. Eu conheço a senha e tenho acesso ao meu celular. Né? Então, fica muito mais difícil do sujeito, pensando no hacker, ele pode até conhecer sua senha, mas ele não tem o seu celular naquele momento. Isso é muito legal, porque facilita uma questão que muita gente faz, que é ter a mesma senha para tudo. Sim. Então a pessoa tem a mesma senha por e-mail, tem a mesma senha para várias plataformas que ela acessa. Ninguém faz isso. Não, é raríssimo. Imagina. Então, se tem um vazamento... Eu percebi que eu estava fazendo isso. A minha senha do meu Gmail, eu estava usando ela para um monte de outras coisas. Eu falei, cara, eu não posso raro, mas acontece sempre. É automático, né? E ninguém usa o aniversário da esposa como senha. Ninguém usa. Iniciais dos filhos. Ninguém, imagina. Nome é bicho de estimação? Isso Não aí? usa. Ninguém usa senha. É sempre nome e data. Sempre inicial, a data. Ali, né? Esses dias eu tava no churrasco com familiares, né? Peguei o celular da minha prima, era um iPhone, e tava lá bloqueado, tinha 6 códigos. Aí eu cheguei meu primo e falei, qual que é o aniversário dos filhos dela, né? Aí ele me falou, em 2 minutos eu tava com o celular dela desbloqueado. Ela, como assim? Como assim? Eu falei, será que era a data do aniversário? Eu só está lidando com um profissional de TI. Só precisei testar algumas, assim, na 4ª ou 5ª eu já tinha desbloqueado, cara. Mas data galera, cuidado, hein? Cuidado. A gente sabe. E uma pergunta sobre essa questão, né, dos acessos, assim... uma coisa eu acho que é a empresa implementar no sistema dela e isso ser referente aos acessos do time da própria empresa. Mas tem muitas empresas que concedem acessos para clientes, para parceiros, né? Por exemplo, uma transportadora que atende vários produtores agrícolas, ela cria ali um usuário para cada um para que eles possam enviar ali os seus pedidos e tal. Como que ele funciona com o F-Safer nesse caso? Né? De, por exemplo, implementou no sistema delas, mas tem ali, além do time interno, tem novos usuários que são criados toda hora, como clientes, parceiros, fornecedores. Ele se expande a esses grupos também? Tem essa expansão. Geralmente, nós damos a ideia de que se você quer um privacy, então faça uma blindagem total. Coloque o PAN na sua estrutura e você vai liberar um acesso VPN para a pessoa que está externa, que ela só pode chegar ao PAN. Então ela não consegue chegar mais nenhum IP do ambiente, ela tem que chegar no PAN, tem que fazer o login no PAN, e depois ela pode trabalhar no resto. E geralmente isso é um trabalho que envolve a pessoa que comanda o PAN com o pessoal de Firewall, né? Porque precisa emitir credenciais VPN,
e tudo mais. Então, o acesso externo ele usa a VPN dele, conecta no ambiente da empresa, ele só chega até o PAN. Ele coloca o usuário e senha dele que foi fornecido para aquela atividade. Se for um usuário e senha que expira, por exemplo, no final do dia, ele fez o login, ele pode acessar o ambiente também nas máquinas que foram permitidas para ele. É sempre nessa linha de raciocínio que a gente segue. Legal. Fazendo analogia com o condomínio, né? Você tem a porta do morador, do visitante e do prestador de serviço. O Walter falou, não, amigão, todo mundo só pode entrar por essa porta aqui. Vou validar todo mundo na mesma porta. Então, esse funil de acesso, você não tem, mesmo sendo um terceiro, né? O visitante ou o prestador de serviço, tem que passar pela mesma porta do que o morador no exemplo. Então, esse filtro é bem legal, cara. Bacana. E, Walter e Gustavo, vocês poderiam compartilhar alguns casos recentes em que a falta de um PAN gerou grandes transtornos para alguma empresa? Quais foram aí as vulnerabilidades que foram exploradas e os impactos que as empresas sofreram? Bacana. Teve um caso em 2019, que foi um caso gigantesco da Capital One, que um ex-funcionário da AWS conseguiu acesso num firewall do ambiente, aqueles firewalls virtual, e a partir do firewall ele conseguiu fazer uma movimentação lateral para as máquinas da empresa, da Capital One. Conseguiu extrair dados de mais de 100 milhões de clientes e fez esse vazamento na internet. Então ele era um ex-funcionário que tinha acesso ao ambiente, não teve a credencial revogada, e ele conseguiu fazer uma movimentação lateral, depois de acessar um firewall, conseguiu pular para uma outra máquina, e nessa outra máquina ele conseguiu fazer a bagunça dele ali no ambiente, roubar dados e publicar isso na internet. Então teve mais de 100 milhões de clientes prejudicados. Isso daí foi em 2019, foi um caso muito feio. Pegando esse gancho da movimentação lateral nas minhas pesquisas do nosso podcast, cara, eu descobri uma coisa que eu fiquei alarmado e fiquei assustado com a informação. O tempo médio para uma empresa detectar que foi invadida ou que está sendo invadida são 112 dias. É o que o Walter acabou de explicar. O sujeito ele não entra, estraga tudo e aí some. Ele entra por uma senha esquecida ou esse usuário que não foi desabilitado, o cara saiu, mas ninguém foi lá e desabilitou o usuário do cara. Ele entrou, dali ele espera. Aí ele vai usando alguns comandos para ver se ele acha outros buracos. E aí esse é o lance da movimentação lateral. Achei um servidorzinho aqui, um outro servidorzinho aqui, outro servidorzinho ali e estraga tudo. Tem um caso do Target antigo, que aqui eu sou um pouco mais antigo. O cara entrou pelo servidor que fazia a manutenção no ar-condicionado. É a mesma história. O servidor que fazia a manutenção todo o ar-condicionado da loja, do escritório dos caras, ele tinha um cabo de rede, porque ele mandava logs e alertas para fora. O cara entrou pelo servidor do ar-condicionado, mas devagarzinho ele vai percebendo essas vulnerabilidades. É esse lance do movimentação lateral. Sim. É o que geralmente malware costuma fazer. Então o malware ele entra no ambiente, ele faz uma descoberta de rede, que a gente chama, ele vê outras máquinas que ele pode pular e fala assim, pô, tem um banco de dados que eu posso infectar aqui, tem uma máquina Linux, eu tenho essa máquina Windows aqui que é um Hyper-V. Ele vai pulando para essas máquinas e chega um momento que ele fala assim, agora é o momento, que já está quase todo o ambiente. Ele criptografa tudo e você recebe um e-mail, que o Gustavo tinha comentado mais cedo, só falando, transfira 2 bitcoins que eu libero. O resgate, né? Em 2016 teve um caso também com a Uber, mas também não foi malware, nada. Foi erro humano mesmo, né? Que o hacker conseguiu um acesso à conta de um desenvolvedor e no GitHub, um dos repositórios, tinha chave de acesso, né? API aqui que a gente geralmente fala. O PAN resolveria porque você guardaria as chaves no PAN, né? Ele gerenciaria essa chave, essas senhas, mas ele acabou comitando, né? Fez um push e publicou essas chaves e o hacker, né, pegou e vazou 57 milhões de usuários que tiveram os dados vazados. Louco. Um absurdo. Pela área de desenvolvimento. Pela área de desenvolvimento. Yeah. E uma curiosidade que me veio agora, né? O que torna o PAN, no caso o F-Safer, seguro? Porque uma coisa é ele ter as chaves e tudo dentro dele ali, ele está no sistema da empresa, ele faz a gestão de acessos. Mas e se um hacker quiser atacar ele diretamente? O que dá robustez, o que dá segurança para ele contra potenciais ataques? Bacana. O nosso PAN F-Safer, ele geralmente não, né? A gente obriga o cliente a utilizar o protocolo HTTPS para utilizar ele, mas o maior problema que a gente sempre costuma brincar está entre a tela do computador e a cadeira, é o usuário. E os hackers que querem atacar o PAN, eles fazem esse acesso a partir de senhas dos usuários, que nem no caso do CIAF lá. Então,
Ele pega a senha de um usuário que foi vazada, ele de alguma forma consegue acessar o ambiente por uma porta externa de um outro servidor e ele tenta login no PAN. Aí que a gente chega e fala assim, ó, ative o MFA. Porque o hacker ele pode ter o seu usuário e senha, mas ele não tem o seu MFA, ele não tem o seu Google Authenticator, Microsoft Authenticator. Então esse é um ponto crucial. Então, por exemplo, a nossa máquina do PAN ela é blindada, nem os próprios clientes têm acesso a ela, para evitar, né? Por exemplo, deu um problema aqui, você pode liberar um acesso para o nosso técnico aqui ver? Não, a gente entra um especialista com ele e faz a manutenção da máquina, ele acompanha para ver o que pode ser. Mas, no geral, o problema de quase todas as ferramentas PAN é o usuário que deixa as credenciais dele desprotegidas. Na maioria das vezes é isso que acontece. Então, ele deixa a credencial dele vazar em algum lugar, clona o WhatsApp, manda por e-mail e por aí vai. No final, alguém usa a credencial dele, acessa, às vezes nem é um hacker, pode ser um ex-funcionário mal intencionado. Ele entra no ambiente e faz uma destruição por lá. Aí que também tem aquela questão da granularidade das permissões dele. Então, ele é um usuário administrador. O ideal é que não tenha muitos administradores no PAN, apenas os necessários. Mas se ele for um usuário administrador, ele pode fazer uma bagatela de coisa gigantesca lá dentro. Então ele tem que ter um MFA ativo, é praticamente obrigatório. Então a gente obriga, por exemplo, para sacar senha, que a gente fala, né? Tem um asset aqui que ele caiu, não conseguimos acessar pelo PAN, um break glass que chama, né? Uma quebra de vidro. Então a gente precisa acessar diretamente ele, só que a gente não sabe a senha, porque o PAN pode ter rotado essa senha, mudado ela, que ele tem essa funcionalidade também. Então, para você poder tirar uma senha de dentro do PAN, você visualizar ela e poder acessar aquele asset diretamente, você precisa ter um MFA também. Então, ele não é só ele entrar e poder fazer aquela bagunça. Então, você colocando MFA e uma senha forte, você elimina a maior parte dos problemas. Certo. No segundo ponto, ainda puxando, sempre o problema é sempre o usuário, na verdade, né? Então, o PAN também você consegue configurar e bloquear que o usuário acesse fora do horário, ou até fora de onde ele costuma acessar geograficamente falando, né? Então eu sei que se o Rogério vai acessar o PAN 8 horas da noite, que não é no horário de trabalho dele, eu sei que não é ele, né? Ele mora em São Paulo, acessou do Distrito Federal, eu sei que não é o Rogério, né? Então a gente o UFSaver consegue fazer esse bloqueio. Que legal, esse é o acesso condicional, né? Exatamente. O cara só pode acessar se estiver dentro de uma cidade, estado, país. O cara só pode acessar em determinados horários. A senha tem que ser forte, então esse eu acho que é um dos pontos principais. Não dá para usar a data de nascimento, viu, galera? Não pode. Não dá. Pode. Tem que ser uma senha forte, porque existem estudos que se você colocar um robozinho ali, por quanto tempo aquele robozinho vai levar para descobrir a senha. Então a exigência é que tenha uma senha de mais de 12 caracteres, que demoraria 100 anos para o robozinho conseguir quebrar essa senha. Até a gente falou do computador quântico no outro episódio. Esse é um ponto bacana do robozinho. Por exemplo, no FSafer nós temos uma tecnologia que a gente fala de CAPTCHA, igual o Google, você precisa selecionar imagens. Então, ele, por exemplo, ele erra a senha dele 3 vezes. Ele automaticamente tem que resolver um CAPTCHA para poder prosseguir. Legal. Então, isso já é uma camada a mais. Então, por exemplo, ele colocou a senha errada 3 vezes. Ele precisa resolver o CAPTCHA. Ele passou do CAPTCHA e ainda tem MFA para ele resolver. Ele tem que colocar os 6 dígitos lá, senão ele não passa para dentro do sistema. Então tem toda essa camada de segurança para evitar acesso, por exemplo, de robô, que não seja um humano. Por último, ainda tem um bloqueio que se ele tentar algumas vezes que você diz que não pode, por exemplo, 7, não pode mais de 7 vezes, ele bloqueia e bloqueia IP. Trava. Aí Ele nem consegue fazer o bloqueio do usuário e o bloqueio do IP. Então aquele IP nem consegue chegar. Aí você tem que escalonar o chamado para uma outra pessoa te liberar o seu... Legal, isso, legal. É como a gente fazendo analogias, né, para a galera que não manja, como se tivesse uma empresa de segurança, né? Então, obviamente, todos os ataques vão ser no PAN. Eu gostei da sua pergunta porque é bem isso mesmo. Eu blindei e tal, não sei o quê, então eu vou sofrer bastante ataque ali. É sabido isso. É uma empresa de segurança. Então, se você vai entrar numa empresa de segurança, você sabe que não é fácil. Você vai ter que deixar seu documento, fazer uma porção de validações para você poder acessar, né? O PAN é bem isso. Eles são uma empresa de segurança e para você passar é difícil. Você tem que passar por todos essas checagens e tal. PDRG, tira foto, escaneia o documento. É a portaria. A placa do carro. É de condomínio. Se você é você mesmo, né? Exatamente. É isso aí. É um zero trust. Exato. Legal. E, Rogério, do ponto de vista de quem presta consultoria de TI, quais recursos, quais funcionalidades que são mais importantes para uma solução PAN como o FSafer, você vê que ele entrega
principalmente para um CISO, né? Um Chief Information Security Officer, ou seja, a pessoa que realmente está preocupada em garantir a segurança do ambiente da empresa. O que o F-Safer entrega de benefícios e de ferramentas que realmente tem valor para esse profissional? Legal, João. Cara, tem dois caminhos aí como a Terabyte usa o F-Safer, né? Em primeiro lugar, a gente atende 80 empresas sobre o modelo de contrato. O que quer dizer que a gente tem acesso a, no mínimo, 80 servidores, 80 firewalls, 80 bancos de dados, 80 tipos de backup. Então, o que o F-Safer trouxe para nós? A gente continua tendo acesso a esses 80. Só que agora, o meu técnico, ele não sabe a senha do servidor para acessar o servidor. Ele não conhece a senha. Nem eu conheço a senha. Depois da implementação, eu não sei e nem quero saber. Para saber, tem que apertar o botão, pegar o MFA, dar um trabalhão. Isso aí. Então, como prestador de serviço, eu dou para o meu cliente segurança. Olha, eu estou acessando o seu servidor, porque se faz necessário, mas eu só vou acessar por trás dessa camada de segurança que foi implementada. Então, essa é a visão Terabyte frente a cliente. Agora, Terabyte frente a projetos, a gente consegue pegar o PAN, vender, implementar e botar as empresas para se blindar todos esses acessos que a gente está falando. Então, eu vejo essas duas frentes. Sujeito ao integrador de serviços como a gente faz, né? Ele pode dar um diferencial para os clientes dele. Fala, olha, eu vou ter gestão sobre o seu servidor, no caso, só que eu só vou acessar por trás dessa camada extra. Ou, não, eu sou uma empresa, né? Eu, como Terabyte, estou vendendo essa solução para uma empresa que tem ali a sua camada de desenvolvedores, de suporte, e estou oferecendo a eles esse filtro a mais de segurança. Então, para a Tera, o F-Safer ele tem dois cenários que a gente aproveita bastante. Internamente, para vender como um incremento de segurança de acesso aos meus clientes e como um serviço que a gente presta para outros clientes também. Dá para fazer bastante coisa aí com o F-Safer e a Terabyte. Legal. E tem um fator, né, nessa questão, principalmente de poder auditar tudo que é feito, todos os acessos, todas as transferências de dados ali, que principalmente, né, para um C-level, para um proprietário de um negócio, isso dá muita tranquilidade, muita agilidade, junto aí às questões regulatórias, né, questões aí LGPD ou PCI, né, como você PCI DSE, CISO 27001, tem até a SOC 2. Um dos objetivos, um dos requisitos na SOC 2, por exemplo, é ter multifator de autenticação no ambiente. Legal. Então, o que é uma certificação SOC 2, você tem que ter um multifator de autenticação. Não é só você falar assim, que o usuário tem 12 caracteres na senha, mas quem garante que ele vai cuidar bem da senha dele, né? Uhum. Tem esse ponto que a gente já abordou. E se você pega um ambiente grande, João, o cara tem lá dentro um servidor antigo, porque tem um banco de dados antigo, porque tem uma aplicação antiga que ele tem que manter aquele servidor. E aquele servidor antigo não suporta MFA. Uhum. Né? Não existia ali na concepção daquele sistema operacional a fazer autenticação por MFA. E como o Walter falou, o PAN resolve isso. Eu continuo tendo o cara lá dentro que está fragilizado, mas para chegar nele, sou obrigado a passar por essa primeira porta. Muito bom. E ainda entrando nessa questão, né, de auditoria, de compliance, tem aí, né, esses relatórios de incidentes que essas normativas aí, como o PCI, as ISOs, elas são muito rigorosas com relação a isso. Como que o F-Safer ajuda as empresas a cumprirem esses requisitos e obterem eventuais certificações, ou até mesmo nos processos de auditoria, de due diligence, que acontece aí às vezes na venda da empresa, na aquisição, né, de novas empresas? O que ele entrega para os gestores que auxiliam nesses processos? A melhor parte, né, digamos assim, que você fala é a centralização. Então, quando, no caso, você falou de uma venda da empresa, você falou, todo mundo acessa aqui o PAN e do PAN eles vão para as outras máquinas. Isso facilita bastante saber quantos acessos privilegiados tem no ambiente, por aí vai. Posteriormente a isso, na parte de auditoria, por exemplo, o F-Safer, a gente permite retenção de logs de até 10 anos. Então, o cara saiu já faz 6, 7 anos. 10 anos é muita coisa, né? Tudo que ele tem lá, comandos, tudo que ele trabalhou no período que ele estava lá, continua registrado.
né? Que nem você falou, é muita coisa. Então, a empresa que define, ela fala assim, eu quero manter logs aqui por 3 meses. É uma possibilidade, só que não é o ideal, né? Geralmente, as auditorias, elas acontecem a cada ano. Então, você manter por 6 meses não vai te ajudar. Tem que pagar mais por isso? Não, só tem mais armazenamento. Então, são 10 anos. É 10 anos. Por que não? Por que não? Se ela falar assim, eu quero um Privacy, vamos começar aqui com 3 meses, né? Aí Tá. ela fala assim, eu tenho mais um disco aqui, eu vou colocar nessa máquina, Entendi. vou aumentar para 1 ano, 2 anos. Tem essa possibilidade, não tem nenhum problema. Porque vai acumulando, entendi. Isso. Mas em nuvem é irrestrito, é 10 anos direto e ele pode recuperar o que aconteceu. Gravação 5, 6 também. anos. Gravação da sessão. Gravações RDP, SSH, SFTP, tudo que é feito fica armazenado por 10 anos. Bastante, hein, cara? Então, tem essa retenção de log de 10 anos. Também tem a opção de impedir acesso restrito do root, que esse é o ideal, né? Então, que nem o Rogério viu na apresentação lá do F-Safer, o cara é root, mas não é. Ele pode utilizar o usuário root da máquina, só que ainda assim ele tem um bloqueio de comandos. E isso é muito importante em certificações, que é impedir o acesso irrestrito. Então, a gente tem aqui 300 usuários, eles acessam esse banco de dados principal, mas quantos deles são root? Desses daí são root 50, por exemplo. Com o PAN você pode abstrair mais ainda. Você pode ter um usuário root e as pessoas utilizarem ele. Então você obriga todo mundo a trabalhar no mesmo usuário daquele banco de dados, só que o PAN ele faz uma retenção de logs e gravações do usuário do PAN. Então você consegue ainda assim buscar, né, quem cometeu um erro, quem deixou alguma coisa passar, um deslize, por aí vai. E tem a parte de relatórios, né? Houve um incidente. Se você tem um PAN no ambiente seu, é muito mais fácil de você encontrar o problema quando ocorreu do que se você não tem o PAN. Porque você tá cego ali, você fala assim, poxa, paramos aqui um banco de dados, não sai, a gente precisa fazer pedidos aqui, não consegue fazer nada. Alguém apagou a tabela. Alguém apagou uma tabela. Quem foi? Quando e agora? Né? Exatamente. Então, geralmente, quando é problema de banco de dados, é perceptível bem rápido. Mas, por exemplo, se é um file system, né, que é o cara apagou um sistema de arquivos no Windows, no Linux, excluiu alguma coisa, isso daí pode demorar um tempo para refletir. Então, quando você tem um PAN, você pode falar assim, poxa, quem que estava mexendo nessa máquina aqui nos últimos 6 meses, por exemplo? Você consegue ter esse filtro. Então, você fala assim, nos últimos 6 meses mexeu o Márcio, o Guilherme e o Otávio nessa máquina. E você fala assim, ela passou a apresentar uma anomalia depois que o Márcio mexeu. Então, eu vou lá, acesso as sessões do Márcio, os códigos, os comandos que ele rodou naquela máquina e consigo ter uma abordagem mais direta na resposta do incidente. Gerar relatórios, obviamente, vai ser muito mais rápido. Encontrar o culpado, que geralmente é o que as pessoas buscam, depois que o problema já aconteceu e foi resolvido, tem que achar o culpado. Mas é isso que geralmente a gente segue essa Só linha. complementando, Walter, a gente estava conversando, né? E o Gustavo falou uma coisa de prevenção, que é legal. Então, a gente tem que dar acesso como super usuário. O root é o administrador, é o cara que pode tudo em qualquer sistema. E, obviamente, os hackers querem muito um tipo de acesso desse tipo, né? Um cara que pode tudo. O que o F-Safer consegue entregar? Você é o root, você acessou com a credencial de root, mas tem uma lista de comandos que você não consegue executar. Então, na brincadeira, eu falei, o root não é mais o root, né? Não é mais, porque agora ele tem o acesso, ele é o super admin, mas se ele tentar executar uma listagem de comandos que previamente acordada com a equipe de segurança, ele não consegue. Não tem jeito. Mas e se ele precisar? Que aí vem o lance da prevenção. Beleza, ele precisa executar aquele comando, ele vai abrir um ticket para o superior aprovar. Realmente, deixa eu ver. Gustavo, é isso mesmo? É condizente com a atividade, com o horário, com a ação, não sei o quê? Então pode. Entendeu? Então, o negócio vai além. O tipo de metodologia JIT, né, que é o Just in Time. Você só libera quando a pessoa precisa. Caso não, ela vai trabalhar com o usuário mais simples possível. Mínimo privilégio também, né? Isso, o mínimo privilégio. Quanto menos, melhor. O Zero Trust, que o pessoal fala, né? Não confiar em ninguém no ambiente. Todo mundo tem que pedir autorização. É possível fazer isso com o PAN. É isso mesmo. É uma camada, assim, é uma camada muito fechada, geralmente em ambientes muito, muito críticos. Bancos, né? Que eu falei anteriormente. Imagina um reboot fazer, né? Então, geralmente... As pessoas, até o Gustavo falou agora, um reboot no ambiente. O pessoal fala assim, mas qual é o problema de reiniciar uma máquina? Se for um laptop, né, um notebook, um desktop, não tem problema nenhum. Mas se você reiniciar um servidor, isso é um problema gigantesco. Por que foi reiniciado? Quem reiniciou? Né? O que causou o reinício? Que hora que isso aconteceu? Exatamente. Né? O que foi interrompido por causa disso? É isso mesmo que Se você acontece. tem aplicações ali, você tem que chamar o time de novo para subir a aplicação de novo.
nunca sobe, né? Isso não acontece também. É. Você reinicia o servidor, funciona tudo, perfeito. Não, isso aqui tá automático, pra subir junto com o pode ficar servidor. tranquilo. O servidor fica Vai subir tudo. uptime de 5 anos, aí do nada precisa reiniciar, não sobe nada. Não é automático, não. Quem é de segurança conhece essas brincadeiras aí. Para reiniciar o servidor tem que ser domingo, 8 horas da noite, todo mundo bravo. É assim. Porque tem que ficar acordado, tem que ficar de olho. Funciona, uma hora funciona. Legal. E Gustavo, o F-Safer ele se integra a praticamente qualquer dispositivo, né? Qualquer aplicação, qualquer ambiente. Como que se dá essa integração na prática? Existe algum tipo de restrição ou ele realmente é aberto a diversos sistemas? Como que isso acontece? A restrição é desde que o dispositivo final tenha uma porta TCP liberada. Então, banco de dados, switches, você pode acessar desde que ele tenha uma porta TCP liberada. Sei lá, 22 por SSH, 389 com uma RDP. Então, ele é bem flexível em relação a isso, a dispositivos. Então, tendo uma porta TCP liberada, ele consegue se comunicar, basicamente. Consegue acessar switch também, direto Sim. no switch. Direto no switch. Ele tem a porta Firewall, TCP liberada. Qualquer coisa que tenha... A gente usa a metodologia agentless, né? Que não, o PAN F-Safe ele não tem agente. Então você não precisa embutir um software no Windows para poder acessar ele. Você só cadastra ele no PAN com um usuário e senha e você já pode fazer o acesso. Pode servir para dispositivos IoT, por exemplo, câmera IP, tem essa possibilidade também. Então é só cadastrar ele lá, usuário e senha IP e fazer o login. Né? Descobrir qual protocolo ele usa de comunicação, que esse é o principal. Então ele comunica na SSH, comunica SFTP, comunica na porta 21. Então você cadastrou e pode fazer o acesso. E o F-Safer, depois que conectou nesse servidor, ele vira dono do servidor. Sim. Ele entra lá, muda a senha de todo mundo, derruba quem tá lá, ele fala, agora sou eu que mando nisso aqui. É a nova administração do condomínio, colocando a portaria nova. É isso aí. Troca a chave de todo mundo, né? É isso aí. Zero trust, não confia em mais ninguém, tem que recadastrar todo mundo. Todo mundo numa porta só. É isso aí. E até puxando um pouco do que o Rogério falou, né? Que às vezes tem empresas que têm um servidor antigo, que tem alguma aplicação, um sistema antigo que tem que manter. Vocês já tiveram que lidar com algum contexto assim, em que o F-Safer precisava lidar com algum sistema mais antigo, no qual ali a integração, né, a compatibilidade era algum tipo de problema? Já teve alguma situação dessa? Esse tipo de situação não, mas a gente já pegou situações, por exemplo, com máquinas um pouco mais antigas. Será que funciona esse Windows Vista? Já foi perguntado, eu consigo acessar o Windows Vista? Aí a gente fala assim, esse grau a gente não consegue chegar. Então, por exemplo, o Windows Vista, por limitações da época em que ele foi lançado, por exemplo, gravações de sessão, a gente não tem esse tipo de coisa, mas captura de comandos e por aí vai. Mas da atualidade, assim, digamos assim, se você pegar um sistema operacional que foi lançado ali em 2007, 2008, até o momento a gente não tem nenhum tipo de restrição. A não ser que seja sistemas muito antigos mesmo, que, por exemplo, o fabricante nem dá mais suporte, aí fica mais difícil esse tipo de compatibilidade. É isso aí, mas tem que cuidar, que tem uns velhinhos que... Tem os tiozinhos, né? Tem, 2008. Tem empresa que tinha Windows XP, não vou nem contar essa história. Né? O pessoal fala, não, mas servidor é ótimo, cara. Será ótimo. que não tem como fazer o monitoramento dele? O que tem de vulnerabilidade já conhecida, porque a Microsoft também tem isso, né? Quando ela acaba o contrato de atualização, mesmo que um hacker encontre uma vulnerabilidade, tem um protocolo X de impressão que tem um buraco aberto. Ele vai lá e divulga no mundo inteiro. A Microsoft falou, não vou fechar. Não vou fechar porque já venceu o contrato, já foi previamente combinado isso, e aí fica exposto, que são as vulnerabilidades já conhecidas. E muito isso, João, mas muito mais do que a gente imagina. Então, quando a gente fala com uma empresa, fala sobre segurança, a gente mostra isso. Fala, você não pode ter lá no almoxarifado. Mas é lá no almoxarifado. Eu não vou investir. É o servidor do ar-condicionado, cara. Eu não vou investir. Entendeu? Tem o caso do Samba aqui, né? Eu comentei com você que geralmente malware utiliza esses protocolos mais antigos. Então, o pessoal fala assim, tem um servidor aqui, um Samba na versão 1.0, a primeira onda lá. Vocês dão suporte? Fala assim, olha, nesse caso é difícil, porque o Samba ele já não tem mais continuação, né? Ele já parou de ter update. E se ele não tem suporte da empresa, a gente se comprometer a manter ele seguro é muito mais difícil. Ter esses pontos. O pessoal quer manter os sistemas arcaicos aí funcionando,
é bom atualizar sempre que possível. Tem a segurança nível 7. Você pega ele, coloca numa sala, não liga nenhum cabo de rede e fala, ó, quando você precisar, você entra ali, consulta e sai. É semelhante a uma urna eletrônica, né? Você é só ligado na tomada e mais nada. Você conecta o mouse, o teclado e o monitor ali e depois você desliga tudo. Esse assunto é polêmico, viu, cara? Esse assunto é melhor a gente não entrar. Falou em segurança e urna eletrônica, não. Melhor. Isso é uma coisa. Complicado mesmo. E uma vez que a empresa tem o F-Safer, né, que ela implementou, o que muda no dia a dia da gestão de acessos, da gestão de TI? E como que ela, né, passa ali a ter uma postura mais preventiva do que reativa, e até mesmo como que isso se passa para o time, né, passa para a cultura das pessoas? O que muda no dia a dia da empresa depois do F-Safer? Ó, bacana pergunta. Geralmente, o que muda no time para as pessoas utilizarem elas vão ter que acessar o PAN para acessar um outro ativo da empresa. Então, isso pode causar um pouco de estranheza no começo, mas depois as pessoas acostumam porque elas entendem que aquilo ali é para a segurança delas. Caso haja algum problema, ela pode até se resguardar com o próprio PAN. Falar assim, não fui eu. Verifica no PAN. Legal. Na gravação. Ela pode, né, então, o funcionário que está utilizando aquilo ali, ele pode falar, verifica no PAN se fui eu, porque não foi. Né? Depois a gente também tem a parte da eliminação de senhas compartilhadas. Para aquele negócio de mandar senha no WhatsApp, mandar senha no Teams, mandar senha no e-mail. Pega aqui o usuário root daquela máquina ali, faz o login lá para mim, digita esse comando. Acabou esse negócio, porque está tudo dentro do PAN. Depois vem a adoção do modelo preventivo, que nem você falou. Então, em vez de você aguardar o problema acontecer, você evita que ele aconteça. Então você fala assim, essa máquina aqui não pode ser acessada em tal horário, essa pessoa não pode fazer o login em tal horário, esses comandos não podem ser executados nessa máquina, já nessa outra aqui ela é uma máquina mais simples, pode rodar qualquer tipo de comando. Então tem todo esse tipo de modelo preventivo. E também na questão de redução da resposta de incidentes. Né? Então houve um problema, você olha no PAN, quando foi, quem estava logado, a máquina que deu problema. Então você consegue filtrar qual usuário estava no momento, o que ele fez de errado, para tentar reverter o problema. Então, geralmente é assim que acontece. É legal essa visão também, a gente ficar só pensando na prevenção do cara ruim, né? Do cara que foi lá e fez besteira, o cara que sacaneou. Mas tem o outro lado. Eu sou um cara honesto, direito e trabalho. Se alguém tiver alguma dúvida, olha as imagens. Vai lá, procura lá. É essa segurança. Assim, pô, Rogério, você fez um acesso aqui, você mexeu lá. Não fui eu. Pô, não fui, pode ir lá ver, né? Verifica. Verifica lá no PAN. Puxa as imagens. Então, tem essa pegada também, né? A gente obviamente fala muito do cara que fez errado e tal, mas pode servir para proteger o cara que fez certo. Porque se houver uma desconfiança sobre ele tá tranquilo. Fala, procura lá, eu sei o que eu fiz, tô aqui e tal, e a gente vai conseguir comprovar que não foi ele, né? Exatamente. Perfeito. É legal essa visão. É bom passar isso também, que a gente passa só com os malvados, né, cara? Sempre fala da pessoa ruim. Ruim. Quer entrar pra fazer maldade. Você que é honesto também pode se favorecer. Fique tranquilo. Geralmente o pessoal tem medo, se eu fizer alguma coisa errada, já era pra mim. Mas não, se não foi você e te acusarem justamente, você pode provar. Exatamente. Pode falar, não, olhe lá no PAN, nas gravações, os comandos que eu rodei durante o dia inteiro, que você vai ver se fui eu ou não. Exatamente. Que nem põe uma câmera de segurança e fica olhando. É o nosso PAN. Legal. E até nesse ponto, como fica a questão de trabalho remoto nisso? Tem alguma diferença, né, do pessoal que trabalha ali no local e o pessoal que trabalha remoto? Geralmente, como eu falei, ao trabalho remoto, que é no nosso caso, por exemplo, a gente trabalha remoto, então a gente utiliza o acesso ao SSH. No SSH entramos no PAN e do PAN a gente parte para as outras máquinas. Então, por exemplo, o PAN ele permite, né, a gente é programador, ele permite, por exemplo, que a gente utilize uma conexão SSH até para programar no VS Code, né, remotamente. Então, tudo que a gente está programando está sendo monitorado pelo PAN. Se a gente esqueceu de alguma coisa, deixou uma linha de código passar que pode causar algum problema, ele é monitorado, a gente pode rever todo esse problema. Sim, por isso que ainda volta naquela linha da facilidade, tanto fácil para implementar, quanto para administrar, quanto para a pessoa que está utilizando, que não tem que mudar toda a forma de trabalhar, é só mudar a política de compartilhamento de senhas, né, mudando de segurança, claro, mas pode continuar trabalhando com a ferramenta preferida que, né, é muito fácil o PAN se adapta muito fácil. O pessoal que administra muito servidor Linux usando PUT, MOBA, aí eles ficam geralmente desconfiados. Poxa, eu vou ter que entrar no PAN agora? Não, cara, você pode ir lá no PAN e ele gera para você uma conexão SSH temporária e você trabalha ali. Quando você encerra a sessão no final do dia, aquela chave SSH ela desaparece. O seu usuário do PAN continua existindo,
mas é só aquela conexão ali. Então você pode trabalhar sem necessariamente ter que acessar a interface gráfica, procurar a máquina. Você pode manter a ferramenta que você utilizava anteriormente. E continua sendo totalmente monitorado, auditado, com log. Isso é muito legal. Porque a questão da resistência. Eu sou um velho programador. Eu estou acostumado a usar só aquela telinha preta, né? Que é o put que os meninos falaram. Mas eu vou continuar usando a tela preta. Só que para eu chegar na tela preta, eu preciso ir lá no PAN, pegar uma chave. Ele vai me exportar uma chave. Aí eu vou usar essa chave na primeira conexão. Eu posso estar, inclusive, remoto, depois de ter conectado via VPN. Quando eu conectar a minha sessão ali usando esse token, eu já estou por dentro do PAN. Para mim, é transparente. Eu continuo programando na minha telinha preta, fazendo, não mudou nada. Só que tudo que eu estou fazendo está passando pelo PAN, está sendo registrado. O auditor consegue ver em tempo real aquela primeira conversa que é legal. O cara está lá, eu estou na minha tela pretinha fazendo, né? E o auditor tá vendo aquilo. Isso diminui a resistência da implementação. Porque eu pego os caras que tem cabelo branco, o cara fala, não vou acessar via navegador para abrir, para autenticar, né? Calma, Um dos maiores problemas é esse. Quando a empresa é muito grande, geralmente tem resistência dos funcionários. Pô, já estava acostumado, vai mudar tudo. Não, você vai continuar usando as suas ferramentas. Só vai ter um procedimento a mais para você fazer, né? Então você usa o PUT, você usa o MOBA, Termux para conectar nas coisas, então não tem nenhum tipo de problema. Tem essa resistência que o pessoal não quer ser monitorado, não quer se sentir monitorado, mas é aquela segurança, né? O cara que é honesto, que trabalha todo dia normal, para ele não muda nada. Eu acho que esse é o lance, né, cara? A gente, obviamente, tem que ser alinhado e avisado, não é nada disso escondido, pelo contrário, mas o sujeito tem que se sentir confortável com aquilo, porque é melhor para ele. Sim. Existe essa blindagem de segurança que ela pode te favorecer num dado momento, tem que quebrar esse elo, né? Alguns ambientes tem até ambientes que todas as pessoas usam o mesmo usuário, né? É segurança para ninguém ali, porque o Walter executa um comando que não deveria, eles vêm culpar mim. Isso Né? Como que eu vou falar que não fui eu se todo mundo usa o mesmo administrador? Eu nunca vi, mas eu já ouvi falar que tem bastante empresa. Nunca vi. Nunca vi isso. Admin 123? Root admin. Ninguém. Tem o pessoal que coloca lá Password. a senha é mudar @123. Aí fica lá 5, 6 anos, todo mundo usando a mesma senha, o mesmo usuário, ninguém muda. É isso aí. Mudar 1, 2, 3 cifrão. Não. O password era clássico, né? Que quando a gente era mais novo, tinha curso Microsoft que era presencial, você ia lá, fazia e tal. E aí a senha era um password escrito diferente, que era P, no lugar do S era cifrão. Cara, todos os servidores que você fosse, tava com essa senha e a galera achando que tava o máximo, né? E tava abafando, tava usando não sei a Só que o programa botzinho de adivinhar a senha adora, porque é só colocar na primeira linha. É a primeira. Tenta de acesso. Essa é a primeira. Mas essa questão da resistência do pessoal, acho que é passar realmente, né? Deixar claro que não é uma questão ali de desconfiança. É segurança para todos, né? Exatamente. Para exatamente quem faz as coisas corretamente poder se defender no caso de uma acusação e para a organização como um todo, né? É uma questão... Isso é verdade. Tem até o pessoal que questiona sobre LGPD, né? A segurança dos dados. Então a pessoa sabe que ela está sendo monitorada, isso já mitiga dela expor coisas ali. Então a pessoa sabe que ela vai ter um problema se ela deixar algo vazado ali. E se ela vazar alguma coisa, o PAN sabe, né? Então a LGPD protege sobre vazamento de dados, porque vai saber, o administrador do PAN ele sabe quem foi que fez aquele acesso, copiou alguma coisa para fora e não deveria. Aí vai, então é benefício para todo mundo no final. Sim. E Rogério, como que surgiu a parceria da Terabyte com a Datadike? O que vocês viram aí de diferenciais no F-Safer, na Datadike, né? Na estrutura que ela oferece, no time da Datadike e nos benefícios que vocês poderiam agregar para os seus clientes a partir das soluções que eles fornecem? Legal, João. Networking, cara. Networking. Na verdade, tem uma pessoa que trabalha hoje dentro da estrutura da Datadike que já trabalhou na Terabyte um tempo atrás. Legal. E essa pessoa, entendendo ali a sinergia que teria do produto com a nossa empresa, fez uma apresentação informal pelo WhatsApp. Falou, olha, eu estou trabalhando numa empresa, os caras desenvolveram uma solução bem legal aqui, acho que tem a ver com o que vocês vendem aí na Tera.
Falei, legal, conversei ali com um dos gestores da Datadike, marcamos uma conversa, ele esteve na Terra. Cara, foi de primeira, assim, sinergia total, da forma como pensa, da história da empresa deles, que é legal pra caramba, do quanto tempo foi investido, o quanto essa tecnologia tem hora homem ali, tem suor que dá para perceber, né? E, obviamente, é um bom negócio, não sou hipócrita, né? É um negócio que, para nós também, visa lucratividade, então é uma solução muito boa, que tem um nível técnico excelente e um preço extremamente justo e competitivo. Então, na hora que a gente... E aí, falando não mais como técnico, né? Falando como empresário, na hora que eu estava discutindo com esse gestor e eu entendi a força que tinha esse produto, falei, cara, dá isso aqui que eu vou vender. Você sabe que vender é a minha praia, né? Então eu falei, não, dá isso aqui que me interessou bastante. Então, mas como começou? Foi networking. Foi um cara que trabalhou na Terra há 1000 anos atrás, adoro ele, o Roberto. E o Roberto, conversando com o Davi, que é o cara da Datadike, percebeu que existiria essa sinergia e fez essa indicação e tem funcionado muito bem, cara. Foi história de energia, de coisas boas, de forma de pensar, de forma de tratar, e um bom negócio. Não vamos deixar isso de lado, não. Não sou só bonzinho, né? Não são só... Eu vejo também oportunidade de negócio, de crescimento, empresa madura, os caras estão assim, crescendo absurdamente, babando pelo mercado, e a gente vai dominar aí os concorrentes logo, logo, viu, João? Bacana, bacana. E quantos clientes da Terra já estão com o F-Saver? Hoje a gente tem um já funcionando e temos 3 propostas, sendo uma delas, a hora que a gente fechar... O Walter falou que ia me pagar uma caixa de uísque. E eu não bebo, hein? Ele falou que ia pagar a caixa de uísque. Legal. E aí agora falando exatamente sobre a implementação. Como que funciona a implementação do F-Saver? Quais são os procedimentos e tem algum pré-requisito que a empresa precisa atender para poder colocar ele em prática? Bom, como eu disse, é bem fácil de implementar, né? A empresa pode escolher, a partir do momento que fechou, pode escolher on-premise ou cloud. Então, na cloud, como eu disse, 15 a 20 minutos, nosso sistema, nossa cloud fica na Ascent. 15 a 20 minutos para a gente configurar, ou se for on-premise, né, dependendo do ambiente da empresa, até baixar, né? Aí a configuração vai da nossa equipe de infra, 30, 40 minutos, assim, dependendo do ambiente. Então, super fácil, muito tranquilo de implementar. O que a empresa tem que ter? Vontade. E dinheiro, né? Esse é o principal ponto, tem que ter vontade de implementar. Mas esse é um ponto legal, que em termos de dinheiro, não é nem tanto quanto outras soluções, né? Exatamente por conta do modelo de precificação, que é um modelo diferenciado, né? Vocês podem falar um pouco sobre esse modelo? O nosso modelo que a gente utiliza é precificação por asset. Então, geralmente, os concorrentes, eles precificam por usuários que vão estar na plataforma. Então, você tem que passar uma relação de quantas pessoas vão estar utilizando o PAN, né, nos concorrentes, e dos privilégios que ela terá no PAN. Então, você vai ter 20 pessoas que utilizam o PAN. Dessas 25 serão administradores, fazendo uma criação fictícia aqui de um tipo de usuário. 10 serão operadores e outros 5 serão viewer, por exemplo. No PAN da F-Saver não temos isso. Você fala assim, teremos 200 assets cadastrados e você pode cadastrar infinitas pessoas para trabalhar. Porque o objetivo do PAN, no final das contas, é você cuidar do acesso privilegiado do ambiente inteiro. Então, se você limita ele a pessoas, a quantidade de pessoas, você não está cuidando do acesso, você está deixando que algumas máquinas fiquem seguras com pessoas que você acredita que são da sua confiança, ou menos confiança, para você colocar no PAN, dependendo do seu ambiente. Boa. Mas aí você tem esse ponto. Então, o F-Saver é licenciado por asset, né? O que a gente considera o asset? Máquina Windows, Linux... Pode ser um dispositivo IoT, câmera, páginas web. Então, por exemplo, temos um cliente que ele utiliza redes sociais por dentro do PAN, na verdade, né? Então, a pessoa acessa o PAN para poder acessar o Instagram da marca deles. Então, isso é considerado um asset. Eu quero cadastrar aqui 20 firewalls. Posso cadastrar? Pode cadastrar, ele é um asset. Aí a pessoa fala assim, mas a gente está se segurando aqui no nosso ambiente porque a gente tem
300 pessoas, só que não dá para todo mundo usar o PAN. Mas fala, por quê? Não, porque é cobrado pelo usuário. Não, a gente cobra por asset. Pode cadastrar as 300 pessoas, mesmo que você for acessar 20 assets, não tem problema nenhum. Isso é um belo diferencial. Para a concorrência, primeiro que o concorrente é difícil de calcular, porque exatamente, quantos usuários são, mas que tipo de usuários são? Então você já tem que botar um Excel ali para poder chegar no custo. Para nós, não. Quantos dispositivos tem dentro da empresa? Não é nem que você quer monitorar, no nosso conceito é quantos tem, porque a gente vai monitorar todos. Tem tantos dispositivos, está aqui, custa tanto por mês. Então é um diferencial bem agressivo da F-Safer aí que o pessoal vai se assustar aos concorrentes. Poxa, que bacana. E exatamente essa questão de usuários, né? Que garantia você tem que, ao contratar para 150 usuários, que vai se manter exatamente esse número? Quantas empresas aí têm uma rotatividade gigantesca? Então, crescem rápido pra caramba. Ou então, às vezes, tem que ter um puta corte de funcionários. Então, né? E aí você tem que ficar lá... Depois tem que cancelar a assinatura. Cancelando, revisando o plano, mas não venceu ainda, tô pagando à toa. Geralmente também é aquele negócio, eles contratam para 50 pessoas, só que das 50 pessoas só cadastraram 30 e as outras 20 licenças ficaram lá. Porque o concorrente, ele geralmente fala assim, não, você comprou, no próximo ano, se você quiser renovar, você reduz a quantidade de licenças. Contrata um pouco a mais, né? Contrata um tem pouco um plano, a mais. né? É de 20, depois 50, depois 100, não é... Fala, não, deixa essas aqui, e se comprou e não tá Aí usando. no F-Safe a gente também tem uma metodologia de fala que é cobrança mês a mês, que o pessoal chama, que é você fala assim, pô, a gente achou que teria 600 assets no ambiente, mas a gente só tem 500. É possível reduzir? É possível reduzir, não tem problema nenhum. A gente emite uma nova licença, ela importa lá no plano, a licença pesa 1 KB, então assim, em questão de 10 minutos ela troca a licença do plano dela, ela reduz a quantidade de assets que tem no ambiente e a partir daquele momento a cobrança passa a ser feita só em 500. Então ela tem uma maleabilidade, digamos assim, na questão de... É um belo diferencial. Muito bom. Dá liberdade para a empresa fazer exatamente com o objetivo que é centralizar tudo no PAN, né? E expandir a equipe sem ficar se preocupando em licença. Exatamente aquele lance de você gastar exatamente o que você precisa, né? Sim. Então não é mais nem menos. Exatamente. É o justo. Quantos ativos eu estou monitorando. Sim. E exatamente nessa questão de gestão de segurança, que cada vez mais é uma questão estrutural da empresa, assim, não tem como você não ter. Não tem por que você ficar gastando mais recursos do que seria necessário, tanto financeiros quanto de pessoas, né? Então, até mesmo pelo benefício que os times de TI têm ao ter essa ferramenta, fazendo muitas coisas que eles outrora teriam que estar fazendo, de estar monitorando, de estar extraindo logs, de estar fazendo auditorias e tal, para eles poderem focar em coisas estratégicas, né? Focar no desenvolvimento de soluções, em melhoria de atendimento, melhoria de serviço. Né? Então... Os caras vão ter que trabalhar mais, então é isso, né? Agora não tem desculpa, né? Não tem desculpa para ele fazer aquela tarefa, não precisa mais ficar acompanhando. Tira o relatório do sistema da ISO aí e fala, não, pô, tá aqui. Já tirei o relatório. Ele não precisa mais acompanhar os outros trabalhar, então ele pode finalmente trabalhar. Olha só. Olha, perigoso, hein? Calma, galera. Perdão. Mas aí, até nessa questão, né, de segurança, e principalmente no âmbito aí da gestão dos acessos privilegiados, para onde que vocês veem essa questão caminhando nos próximos anos? Quais são as grandes tendências aí em cibersegurança que vocês veem que podem impactar as empresas e até mesmo como que o F-Safer está se antecipando a essas tendências? Acho que o Walter pode complementar o que eu vou dizer, mas o Machine Learning e a IA ultimamente são, principalmente no mundo de cibersegurança, né? Machine Learning principalmente pelo fato de sempre tentar prever o que vai vir, né? E a IA também de conseguir analisar petabytes de dados para conseguir diferenciar os comandos maliciosos, acessos. Né? Mano, muito legal, cara. A IA tá em tudo, né? Não é só em cyber, é em Esse tudo. é o caminho. Mas esse lance que o Gustavo falou, a prevenção usando IA, como ela consegue analisar muita informação muito mais rápido, então a prevenção é muito, muito mais efetiva, né? Então, aquele hacker, vamos supor que a gente tem um ataque, que existem alguns tipos de ataque que é sincronizado. Então, o hacker pega todas aquelas máquinas que estão infectadas ao redor do mundo, organiza para tal dia, tal hora, tentar burlar um determinado servidor, site, seja lá o que for. Então, o que vai acontecer? Virão vários ataques de tudo quanto é canto.
a IA consegue, né, vai conseguir cada vez mais interpretar tudo isso ao mesmo tempo. Tá? Essa capacidade de processamento que tem é impressionante. E tá aí, né? Tá Você sendo consegue usado já. identificar o que é anômalo e o que é o acesso correto, né? Então, por exemplo, tá tendo um ataque, mas uma pessoa precisa acessar no momento. Um sistema que não tem AI, ele pode travar. Ele fala assim, não, bloqueia esse acesso aqui porque ele é um hacker, mas talvez não seja. Talvez seja uma pessoa acessando para tentar resolver o problema. E também não dá pra derrubar o sistema inteiro só porque tá tendo um ataque. Não dá pra ter essa indisponibilidade, É o ping né? da Então, morte antigamente. não dá pra ter essa Derrubava o indisponibilidade. servidor, né? Então, eu acho que, com certeza, a capacidade de processamento da IA vai tornar ainda mais eficiente a camada de segurança. Além disso, o que mais? Tem a questão do Zero Trust também. Zero Trust. Então, o PAN, ele caminha, quase o mercado de PAN, na verdade, ele caminha o afunilamento para o Zero Trust. As pessoas entrarem num ambiente com cada vez menos privilégios. Essa é sempre a ideia. Então, eu preciso de um usuário aqui para me fazer uma alteração no banco de dados. Aí entra a metodologia lá, né? O JIT, o Just in Time. Cria o usuário para ele acessa. Depois revoga, acabou. Ele tá o Zero Trust de novo. Não confio nele, não conheço ele. O sistema trata ele como se fosse uma pessoa nova. Sim. Assim que funciona. Não, é legal, né? Analogia ainda, agora voltando para um público que não tem o Technicase. Quando eu entro no prédio da Terabyte, eu tenho minha face cadastrada lá e entro direto. Se você for comigo, você vai parar na portaria, eles vão pegar seu RG para validar para você poder entrar. O Zero Trust indica que todo mundo, toda vez, vai ter que parar na portaria. Não importa que eu entro lá todo santo dia, que eu sou condômino, não tem essa. O porteiro mais desconfiado do mundo. Exatamente. Vou ter que parar toda vez e confirmar que eu sou eu mesmo para dar informação. O Zero Trust, ele vai nesse nível de checagem que o cara não tem algo salvo para facilitar, né? Deixa a senha salva que facilita. Facilita, sim, o acesso, mas abre uma porção de brechas de segurança. Sim. E outras coisas legais, redes confiáveis, né? Eu vi um caso do Google, que o Google, dentro da sede do Google, tinha um monte de rede. Então, tinha a rede da impressora, tinha a rede do café que comunica com alguma coisa. Eles fizeram uma implementação do Zero Trust, eles tiraram tudo. Falaram, acabou, agora nós vamos refazer todas as redes. Pode ser a principal, vamos refazer. E aí foram refazendo uma a uma para ter esse conceito de não confiar em nada. Você pega uma máquina, João, numa empresa mais robusta, espeta a máquina num ponto de rede, então você chega com o seu notebook, entra, conseguiu entrar, né? Você é um hacker, conseguiu entrar. Aí você pega o seu notebook e espeta num ponto de rede. O ponto de rede não vai te dar IP. É um negócio que você fala, como assim, cara? Para quem é de tecnologia, você pluga lá, você dá um IP, você está navegando. Zero Trust. A rede não conhece o seu notebook. Para você conseguir pegar um IP, você tem que passar na tecnologia, cadastrar o seu notebook, ele vai pegar uma informação para depois você poder conseguir plugar o cabo de rede e ele te dá acesso. Geralmente o pessoal faz isso a partir do Mac, pega o Mac address do notebook, cadastra lá no roteador, ele libera uma senha de Wi-Fi, ou no caso pode liberar uma porta de rede para a pessoa. Mas o objetivo é ser Zero Trust em tudo, desde o acesso, que você citou o caso de rede, por aí vai. Quanto mais fechado o ambiente, menor a incidência de ataque hacker. É isso aí. Muito bom, muito bom. Bom, e para a gente encerrar, então, pessoal, vocês gostariam de deixar uma mensagem final, algum conselho aí para os gestores, para os empresários que estão mais preocupados, né, com a segurança, com a questão da gestão de acessos privilegiados, mas que ainda não sabem por onde começar, que ainda tem talvez um certo receio, acham que isso pode ser um investimento muito alto. O que a gente pode deixar aí de mensagem final para o pessoal? De mensagem relacionada ao F-Safer, a gente tem um sistema de não temos POC, você pode implementar, testar durante 30 dias, e a implementação todo mundo do ambiente pode utilizar, não tem restrições, não é uma máquina mais simples. Você implementou F-Safer, você não gostou, não tem custo nenhum, você fala apenas não queremos. Se você gostar, aí você segue com o contrato. Esse é o recado assim, da ferramenta. Né? Então, o PAN ele é primordial hoje em dia para equipes de segurança. A pessoa de segurança que não gosta de PAN ou que tem um receio, ela pode estar caminhando para um caminho destrutivo dentro da empresa que ela está. Sim. Então, ele tendo uma solução PAN, sendo, que nem eu falei, o F-Safer, ele pode testar, não gostou, ele pode cancelar.
Se ele gostar, ele continua e vai ser muito vantajoso para ele e para todo mundo que trabalha na equipe. Sim, e para as pessoas que ainda têm receio, a mudança de política é para proteger não só quem é dono do ativo, mas todo mundo que acessa, né? Compartilhar a senha por WhatsApp, compartilhar a senha por e-mail, tem que acabar isso, realmente é muito perigoso mesmo. É legal. Eu acho, João, como mensagem, né? Primeiro que o Walter deu uma cartada boa aí. Você que tá a fim de testar, é só falar com a gente que a gente coloca para funcionar sem custo esse tipo de teste. Mas em relação ao conceito, né? Por que não? Então a gente está oferecendo uma camada extra de segurança que é fácil de implementação, que ela é preventiva. Eu acho que esse ponto é muito legal. Ela faz com que as pessoas trabalhem de uma maneira mais tranquila, porque eu sei que tudo está sendo monitorado e tudo, se eu fizer bem, está tudo ali gravado. Ela é uma ferramenta que ajuda na questão de relatórios. Os relatórios chatos que todo mundo detesta, a gente vai te entregar com 3, 4 cliques. Então, por que não aumentar a segurança, né? Então, entre em contato com a Tera, a gente vai achar uma melhor solução. Colocar o Walter para implementar em 2 dias, segundo ele, vai ficar redondinho. Com certeza. Então, vamos testar, botar para funcionar isso daí, que só tem a ganhar. Muito legal, pessoal. Walter, Gustavo, muito obrigado pela presença. Muito obrigado pela partilhar. Essa oportunidade. Foi muito bom receber vocês aqui. Rogério, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado a vocês, obrigado Walter e Gustavo, cara, o tempo de vocês é super legal. É legal ter essa visão técnica do cara que tá lá, hands-on. Esses caras põem a mão na massa, ele não tá contando história não, ele fez, né? Sim, ele fez. Muito obrigado a vocês. João, mais uma vez, obrigado. É sempre legal trazer um pouco de conhecimento, deixar a nossa mensagem aí. Valeu, cara. Isso aí. E muito obrigado a você que nos acompanhou em mais um episódio do TeraCast. Se você está buscando aprimorar a segurança da sua empresa e quer uma solução robusta, confiável, desenvolvida por gente que realmente sabe do assunto, que realmente passa o dia a dia ali na linha de frente, lidando com esse tipo de situação, desenvolvendo o que tem de melhor no mundo para a segurança dos acessos, né, da gestão de acessos da empresa e também, principalmente, uma solução extremamente acessível e fácil de implementar, clica no link que está na descrição aqui desse episódio, seja no YouTube, seja no Spotify. Você vai poder falar com a nossa equipe diretamente pelo WhatsApp. Nós vamos entender exatamente qual que é o seu contexto, qual que é o seu momento, qual que é a demanda da sua empresa e propor para você a melhor solução para a gestão de segurança da sua empresa, levando em consideração principalmente o custo-benefício. Se você está nos assistindo no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Se você está nos assistindo no Spotify, dê o seu like nesse episódio e também compartilhe esse episódio com quem você acredita que possa se interessar por esse assunto, com quem você acredita que possa ter necessidade de saber um pouco mais sobre essa questão de gestão de acessos. Você pode encontrar a Terabyte no LinkedIn e no Instagram. Os links também estão na descrição desse episódio. E você também pode acessar o nosso site, terabyte.com.br. Lá você vai encontrar em detalhes todas as soluções que nós oferecemos, todos os nossos canais de contato e também o nosso blog, que inclui muitos artigos que entram em profundidade em assuntos como esse que nós tratamos hoje e muitos outros relacionados à gestão de TI. Muito obrigado pela sua presença nesse episódio e até o próximo TeraCast.